Bem, vamos hoje entrar num assunto que é muito importante nesses tempos, porque nós estamos já numa crise planetária e teríamos que ter muito presente que nós estamos neste mundo inteiros, não é? Cumprindo as nossas tarefas, mas sem esquecer que não somos deste mundo. Porque se nós nos esquecermos que não somos deste mundo, começamos a nos envolver com coisas que talvez nem digam respeito à nossa alma e ao nosso espírito. Então, vamos ver algumas coisas sobre isso. Mas antes, teríamos que nos lembrar que certas informações nos são transmitidas e se é possível que certas informações cheguem até nós, porque em certos lugares desta Terra existem seres humanos que não são deste planeta. Porque se nós fôssemos contar com o convívio só de seres humanos deste planeta, se ficássemos entre nós, não sairíamos do lugar. De forma que aqui há uma maioria que é deste planeta, que pertence a esse planeta, e que está nesse planeta fazendo um tirocínio, fazendo uma evolução. Mas existem seres, no planeta todo, existem seres que não são desse planeta. E existem também aqueles que não são desse planeta e que nunca encarnam na superfície. Então há aqueles que encarnam na superfície, mas tem outros que não chegam a tão grande sacrifício. Então, permanecem no planeta atuando, mas não estão encarnados. E em certos casos, quando nós tomamos certas decisões, e quando esta decisão é sincera, quando a decisão é profunda, autorizada pela mônada, pela alma, nós podemos entrar em contato com esses seres que não são desse planeta, que, estando encarnados, se dão a conhecer, ou que, se não estão encarnados, nós podemos encontrá-los por outras vias. Tudo isso não está solto, não. Tudo isso não está acontecendo ao acaso. E tudo isto, quando acontece, é baseado em leis. E são leis não só desta Terra, são leis da Irmandade Confederada. Porque existem leis do planeta, que são as mais básicas para aqueles que estão naquele planeta. Tanto leis para a superfície, quanto leis para os intraterrenos. Então são leis para o planeta. Mas depois, quando a consciência vai se expandindo, nós vamos conhecendo e podendo colaborar e seguir e viver leis que são já do sistema solar. E essas leis do sistema solar são vividas no nosso nível mais profundo, são vividas pela mônada ou pela alma em certos casos. E quando esse processo vai se ampliando, nós temos a possibilidade, como consciência, até de termos a consciência mais expandida. Bom, mas isso tudo segue em leis. E essas leis não são daqui. Essas leis são da Confederação de Mundos. Então são leis muito universais, ou são leis cósmicas, que são ainda mais amplas. De forma que nós teríamos que ter presente essas coisas para não ficarmos nesta vida que levamos
centenas de encarnações. Teríamos que perceber que existem outras leis que nós nem imaginamos quais são e que podemos estar transgredindo estas leis na nossa vida diária. E para que nós cumpramos o nosso karma planetário na vida diária, teríamos que ter um certo grau de interiorização, ou teríamos que ter um certo grau de interesse por uma coisa que fosse além disto que vivemos aqui conscientemente. Porque isto que vivemos está dentro de leis materiais, de leis psicológicas, de leis físicas, de leis astrais e de leis mentais. E isto pode se tornar uma prisão que se estende por muito tempo, por séculos, por milênios, nesta prisão, sem que a gente consiga se expandir. De forma que estar no mundo sem ser do mundo seria o primeiro passo para nós começarmos a nos introduzir, não é, naquilo que nós chamamos de transcendência. Transcender quer dizer você ultrapassar o estado em que você está. Mas essas leis da transcendência são por graus também. Então você vai transcendendo, primeiro, a sua vida física. Você vai tomar cuidado para não ficar prisioneiro de hábitos físicos. É natural na superfície da Terra que a pessoa seja prisioneira de hábitos físicos. Os hábitos são vícios. Só que em certas filosofias se chama de vício aquilo que é muito fora da lei. Mas mesmo coisas que estão na lei, se tornam estáveis e sem possibilidade de transcender o que está acontecendo, isto tudo é uma inércia, é já um princípio de inércia. Então, a chave para que isso não aconteça, desde o princípio, é nós não nos esquecermos jamais que estamos aqui, sem dúvida nenhuma. Temos o que fazer aqui, senão não estaríamos, né? Temos o que fazer aqui e temos que dar o melhor para cumprir o que temos que fazer aqui, mas sem jamais esquecer que não somos deste mundo. Agora, mesmo que a pessoa, que a alma, que a mônada, não seja deste mundo, ela pode, por inércia ou por influências de forças contrárias, de forças involutivas, ela pode se sentir muito bem nesse mundo e não querer mexer com nada. Prefere ficar como está, porque aí ela já sabe como é que lida com as coisas, sabe que não vai ter problemas, então fica como está. E isso chama-se humanidade comum. Isso chama-se humanidade normal. Mas nós não precisamos ficar nessa normalidade e nem nesta vida comum. Mas a chave é você sempre se lembrar que você está aqui, mas que você não é daqui. Mesmo aqueles que são do planeta, mesmo aqueles que não vieram de fora para fazer um estágio aqui, mas começaram aqui, mesmo esses não são prisioneiros do planeta, a não ser que eles queiram. Então, podem escolher também continuar como prisioneiros do planeta. Agora, cada planeta tem seu ciclo. Então, se você se torna um prisioneiro do planeta, você vai acompanhando o ciclo do planeta. Não é? Se você acha que está muito bem no planeta,
que a sua vida é só aqui, que basta isso para você. Então, com isso, você está se limitando a ser um prisioneiro do planeta. E quando começarem os ciclos de deterioração do planeta, como está já acontecendo, começa o ciclo de deterioração do planeta. E depois o ciclo de finalização de um grande ciclo planetário, você vai ter que acompanhar aquilo. E aí é que você vai, se ainda se lembrar, se ainda tiver memória, vai dizer, mas eu poderia não estar aqui, né? Eu poderia estar seguindo a minha evolução e não estar sendo resolvido nesta decomposição planetária. Mesmo porque, se o planeta tiver que se transformar em outra coisa, o que está aqui não vai servir. Entra como se fosse num liquidificador e aquilo vai misturando e vai ser outra coisa, o que tiver de ser e que nós não sabemos o que é. Bem, então teremos que trabalhar este ponto de estar no mundo sem ser no mundo. E para isso existem chaves, existem coisas que nós podemos ter presentes. Agora, para ter presente isso e jamais esquecer que não somos deste mundo, é preciso já estar em um estado de cansaço e num estado de desilusão que já seja adiantado. Porque senão continuamos iludidos com as aparências deste mundo, com tudo aquilo que ele oferece, que é muito importante para um certo período da evolução humana. Agora, para nós sairmos desta ilusão de estarmos prisioneiros deste mundo, é preciso que a gente renuncie a algumas coisas. E uma das primeiras coisas que nós temos que abandonar é o nosso interesse pela comodidade. Então tem muita gente, por exemplo, que neste momento poderia estar aqui usufruindo da energia que está sendo canalizada nesta sala. Outros que não podem estar aqui por motivos de força maior. Isso é outra coisa. Não estou falando desses. Estou falando daqueles que neste momento poderiam estar aqui presentes, sentados aí com vocês. Esses são aqueles que optaram pela comodidade. E quando a gente opta pela comodidade, a gente começa a irradiar isto e vai contaminando os outros. E dali a pouco já tem um grupo que por comodidade não está aqui, está em outro lugar. Lá é outra energia, lá é outro mundo em certos momentos. Isto porque o que é canalizado para cá, o que é canalizado num certo momento, aqui neste lugar físico, só pode estar sendo refletido em outros lugares, mas não canalizado com a mesma força. É uma ilusão da pessoa que quer comodidade, é uma ilusão de que está recebendo tudo. Mas tanto não está recebendo tudo que se vê pelas suas atitudes em certos momentos. Então, aqueles que não estão aqui, aqueles que não estão sob esse canal, então, deve procurar equilibrar isto, estando o mais dentro de si possível, porque é provável que em outro nível de consciência consigam a comunicação com a verdade, com a luz, que poderá descer aqui a um certo momento. E que para descer vai depender da nossa disposição, vai depender da nossa entrega e do nosso alinhamento.
Então, estar do mundo sem ser do mundo inclui a busca da não comodidade. Porque tudo que você faz por comodidade já está deturpando aquilo que se chama lei do sacrifício, que é uma lei básica do cosmos. Então veja onde isso vai parar. A comodidade, a busca da comodidade e a instalação da comodidade, isto vai repercutir num prejuízo de comunicação com os níveis superiores. Porque os níveis superiores não têm nada a ver com comodidade. Então é por isso que nós temos que estar aqui sem estar aqui. Porque para estar aqui, precisamos estar num corpo físico que tem muitas limitações. O corpo físico não pode voar, o corpo físico para ir para lugares muito longe precisa depender de veículos, materiais. Enfim, o corpo físico é uma espécie de limitação que tem também a sua finalidade, diga-se de passagem. O corpo físico não é inútil. Ele protege, numa certa forma, aquilo que está dentro dele, aquilo que está encarnado nele. Mas não confundamos esta proteção com essa carcaça que ele é, que nos deixa mais lentos, que nos deixa mais pesados do que somos e que, portanto, achamos que é mais cômodo estar no outro lugar do que caminhar até aqui. Enfim, isto é uma reflexão que eu estou colocando, repito, para estimular também aqueles que não podem estar aqui neste momento, porque estão com tarefas em outros lugares muito distantes, que estão em outros países, que estão em outros continentes, não é? Isso é diferente. Isso é diferente porque estas pessoas que não estão ausentes porque elas querem, mas porque lhes está sendo colocado isto por uma ordem, por um destino, por uma coisa kármica, então esses serão compensados, serão reequilibrados ou terão um certo processo que lhes vai facilitar receber internamente, ocultamente, o que está acontecendo aqui. Compreenderam bem isso? Nós temos que começar por esse ponto, porque esse é um ponto muito normal nos centros espirituais, que as pessoas sempre que podem não estão lá onde devem. Então é preciso que a gente tenha isso na consciência para ver que atitude toma. Agora, tendo isso já na consciência, já ficou responsável por alguma coisa. Ficou responsável, inclusive, por aquele exemplo que está dando. Já ficou responsável por assumir esta outra forma que não é a forma proposta, quando se estaria livre para estar aqui ou não. Bem, quem fisicamente está distante sempre tem as suas oportunidades de estarem aqui fisicamente. Sempre tem. Segundo o próprio karma, segundo a ordem do universo, porque tudo isso está na ordem do universo, hein? Tudo isso está na ordem e tudo isso está muito controlado, muito controlado. Então, nós teríamos que estar muito atentos a isto, porque quando se diz, por exemplo, em maio temos esta programação em Aurora, em junho temos esta programação em tal lugar, em agosto temos esta programação em tal centro planetário, em setembro temos uma reunião em outro centro planetário. Isto teria que ser levado rigorosamente dentro da consciência. Porque se isso é recebido com rigor, rigor não quer dizer fanatismo, rigor quer dizer exatidão, rigor quer dizer coisa exata, coisa
perfeitamente equilibrada, que nós chamamos de rigor. Apenas você solta um pouquinho o rigor, já começa o desequilíbrio. Já começa a entrar a comodidade, já começam a entrar os costumes, já começa a entrar os hábitos que vocês conhecem e sabem como é. E quando você dá corda para um hábito, quando você abre uma porta para um costume, que você pode ter herdado por tradição, pode ter herdado por hereditariedade, você pode ter herdado por influências várias, você pode ter assumido e incorporado pela propaganda, não é? Ter assumido isso pela deseducação. Você sabe que na superfície deste planeta, a deseducação é muito maior do que a educação. Então, aqui existe uma proporção de educação e a proporção de deseducação é muito maior. Por causa do planeta não ser um planeta sagrado, porque o planeta hospeda uma humanidade que é muito problemática. Então, a deseducação aqui é muito maior do que a educação. Vocês veem isso, basta olhar para o lado, já vê deseducação. Então aí você está com isso presente, e não de um ponto de vista negativo, mas para você não esquecer jamais disso, porque isso é a chave para você não esquecer que não é deste mundo. Este mundo vai ter a sua trajetória. E na ordem cósmica deve ter todos os elementos que participarão dessa trajetória. E cada um de nós é uma peça nessa trajetória. Agora, nem todas as peças e nem todas as peças vão estar sempre no mesmo lugar. A peça vai estar naquele lugar até quando ela precisar aprender alguma coisa ali. Representa, e também que ela ali já não tenha mais nada dela para dar. Então aí uma peça muda de lugar. Mas essa peça não muda de lugar por conta própria. Existe uma ordem nisso tudo. Existe uma ordem. E essa peça muda de lugar quando ela não pode dar mais nada ali. Ela já tem que ir para outro lugar para continuar dando. E também porque ali ela não tem condições de receber mais nada. Ela não comporta mais nada do que pode receber ali. Ela entra em confusão se ficar ali mais um pouco. Então, tudo isso é muito regulado. Isto é muito regulado e nós não temos possibilidade de controlar isto. Ninguém pode controlar estas coisas. Por isso é que nós teríamos que estar entregues o mais possível e o mais conscientemente possível, entregues a uma energia maior, não entregues à força da matéria, às forças que jogam aqui, que são as forças da ilusão, as forças da ilusão material. E são tão fortes que nos mantêm apegados à matéria. Veja que é uma ilusão forte, hein? Uma ilusão muito forte. E quando a gente quer se mover dali, encontra muitas resistências, fora de si e dentro de si também. Então, é um assunto amplo, que a gente vem estudando todo o tempo. Cada vez que a gente aborda, cada vez que a gente estuda, a gente vê isso num ponto, vê isso de um ângulo, não é? Mas está sempre estudando mais ou menos a mesma coisa, até que a gente consiga dar um passo. E esse passo é não só individual, mas esse passo é também grupal. E além de ser um passo grupal, é também um passo coletivo. Coletivo quer dizer de toda a humanidade. De grupo não é toda a humanidade. São grupos dentro desta humanidade. E os grupos também são organizados.
os grupos são organizados. Os grupos têm leis que não são as leis do indivíduo. Um indivíduo que viva separado, um indivíduo que viva a sua vida pessoal, tem as suas leis. Um grupo de indivíduos tem outras leis. A diferença é que quem está vivendo individualmente, em certos momentos, ele está dentro das leis materiais. Agora, materiais quer dizer físicas, astrais e mentais. Quando você está em grupo, você está nas leis de grupo, que são outras. Porque as leis do grupo não são leis físicas, nem emocionais e nem mentais. Você, nesses 3 níveis, já deve ter sabido se organizar para viver estas leis sem ficar paralisado. Por isso que é preciso não ser do mundo. Você vai viver essas leis sem ficar paralisado. E vai começar a viver as leis de grupo. Leis de grupo não são essas que estão nas constituições planetárias, nas leis planetárias. As leis de grupo são as leis da alma. Porque aqui nós vivemos individualmente e nos preparamos para viver em grupo. E aí teremos que já estar com bastante libertos destas leis daqui, para podermos começar a entrar nas leis de grupo, que são as leis da alma. Porque a alma é que vive em grupo. As almas que vivem só para si são almas que não tiveram ainda uma evolução suficiente. Então, elas ainda vivem para si. São almas iludidas, porque a ilusão entra também por lá. Então, são almas iludidas e que têm a ilusão de que vão caminhar sozinhas. Mas isso não é uma lei da alma. A primeira lei da alma é a lei de grupo. E, junto com a lei de grupo, existe a lei do sacrifício. Porque quando você entra na lei de grupo, você já vai entrar na lei do sacrifício. E a lei do sacrifício vai te levar a uma expansão muito grande. A uma expansão que você não pode imaginar enquanto está nas leis materiais. E também não pode imaginar enquanto está prisioneiro da sua mente. Então ali você vai entrar nas leis de grupo. E quando você entra na lei de grupo, você acaba encontrando o seu grupo. Você vai se aproximando do seu grupo. O seu grupo, se já está lá mais ou menos articulado, ele nota isso. Enquanto você vai sendo atraído pelo grupo, você vai querendo chegar lá. Isso é todo um processo. Então, em um grupo de almas, existem almas em alguns graus desse processo. Existe ainda aquela alma que está com um grande grau de ilusão ainda para se libertar. E existem aquelas almas que já estão muito mais libertas. Isso tudo está no mundo das almas, está dentro da lei de grupo. Então, dentro da lei de grupo, se pede muita colaboração. Aqui embaixo, não. Aqui embaixo, quem colabora é uma exceção. Porque a gente quer sempre chegar até o ponto em que não é tocado. Quando toca a sua sensibilidade, quando toca o seu interesse, quando toca a sua necessidade pessoal, a coisa esbarra. Não é assim? Então aí você precisa estar um pouco mais em contato com a sua alma para poder entrar aí numa respiração maior, numa coisa mais arejada. Então isso está servindo de introdução a esse estudo de estar no mundo sem ser do mundo.
Porque enquanto estamos no mundo, é porque temos o que fazer aqui. O mundo tem ainda que nos ensinar alguma coisa. Nós somos muito orgulhosos e achamos que já sabemos tudo o que é necessário, que o mundo não tem mais nada o que nos ensinar. Então queremos nos isolar do mundo. Esses são os orgulhosos clássicos, que se isolam porque o mundo lhes prejudica. São os orgulhosos clássicos. Aí nós precisamos estar atentos, né? Porque se achamos que já estamos preparados para sair do mundo, precisamos de muita cura. Porque quem sabe se nós estamos preparados ou não, não somos nós. Quem sabe se estamos preparados ou não, são aqueles que estão dentro das leis de grupo. Porque aqueles que estão dentro das leis de grupo sabem em que ponto nós estamos. E aí nos atrai, mais ou menos, nos mandam aquelas instruções, aqueles impulsos adequados para o nosso ponto. Bem, esta questão de estar no mundo sem ser do mundo pode ser assumida para nós, por nós, neste momento, perfeitamente. Mas não vamos pretender fazer todo o trabalho que se pode fazer dentro dessa proposta. Porque enquanto nós não soubermos qual é a nossa origem e de que planeta viemos, não temos ainda todo o impulso suficiente para viver esta lei, de não ser deste mundo. Então, aqueles que não conseguem mentalizar que estar no mundo sem ser do mundo completamente, é porque não sabem qual é o seu mundo. Porque no momento que souberem de onde vieram e o que os está esperando depois desta aprendizagem aqui, não ser deste mundo é muito simples. Muito simples. Mas até chegar aí, nós precisamos primeiro ter cumprido o nosso karma com este mundo, ter cumprido o nosso papel de alunos deste mundo, ter cumprido o nosso papel de colaboradores deste mundo e de tudo o que forma este mundo, para depois termos a vibração e para depois termos aquela transparência para poder olhar através de nós e visualizar a nossa proveniência. Para isso precisa transparência. Transparência nos corpos. Transparência na consciência. Porque aí com tudo transparente, você vai começando a ver, você vai começando a perceber e aquilo de onde você veio vai percebendo isto e já vai ficando em observação. Nós estamos exatamente há 2000 anos para reconhecer que temos que estar no mundo sem ser do mundo, porque isto foi uma frase de Cristo encarnado. Encarnado em Jesus, ele disse: estar no mundo sem ser do mundo. Deu esse sinal há 2000 anos para todos, para toda a órbita planetária. E nós ainda estamos com isso em pauta até os estudos de hoje. Bom, então vamos ver um pouco, porque isto aqui são coisas que eu retirei de um estudo que foi feito por um pequeno grupo. Mas aqui estão coisas que servem para nós todos e que nos ajudam, não é, a um dia entrarmos em um outro nível de estudo, em um outro nível de aprendizagem. Mas para isso precisa que a gente vá ficando mais transparentes. Assim opacos como somos, impossível.
Então vamos ver aqui o que nos cabe ver hoje. Esta chave, então, é dita para que a gente fique sabendo que está no nosso caminho evolutivo um dia saber de onde viemos. Qual é o planeta ou qual é a civilização de origem, de onde viemos. Porque o cosmos é infinito e existem infinitas civilizações. Existem infinitos mundos. Então não é porque o meu melhor amigo vem de um certo mundo que eu tenho que achar que eu vim de lá com ele. Isto é uma ilusão básica. Para você achar um que veio do seu mesmo mundo, que veio do seu mesmo planeta, isso é uma graça, porque vocês vão se preparar juntos para voltar para lá. E chegando lá juntos, a economia daquele planeta, a economia espiritual daquele planeta, vai saber ocupá-lo juntos, absorvê-lo juntos, para aumentar os ciclos de maior potência daquele outro planeta. Bom, mas esta chave pode despertar em nós, sem ser do mundo, mesmo que a gente não saiba de onde veio. Esse é o nosso caso, né? Quem diz que sabe de onde veio, deve pedir confirmação. Enfim, sempre que a gente estiver unido da melhor forma possível ao plano evolutivo, ao plano de Deus, sempre que você tiver como principal prioridade estar unido ao plano evolutivo, não estar unido às coisas que nós nos unimos, estar unido ao plano evolutivo, aí você começa a ter uma transparência que vai abrir uma porta para o seu mundo, para a sua origem. Porque no plano evolutivo você tem que voltar para lá. No plano evolutivo ninguém fica fora de casa. De forma que se você quer participar do plano evolutivo, colaborar com o plano evolutivo, onde você estiver, não é? Onde você estiver, não é escolhendo o lugar, é onde você estiver. Ali você se dispõe a colaborar com o plano evolutivo. Aí você já está no caminho para saber de onde você veio. Porque o plano evolutivo te leva para saber disso. Porque o plano evolutivo quer levar você de volta para lá. Senão não seria plano evolutivo. Seria esses planos que as companhias de seguro fazem aqui, né? Não seria plano evolutivo. Então o plano evolutivo quer levar você de volta. Então, para isso você precisa estar entregue ao plano evolutivo ou ao plano de Deus. Para isso, nós devemos estar com a consciência enfocada ou concentrada neste ponto elevado de não sermos deste mundo e estarmos muito enfocados nisto. Porque aí isto vai organizando as coisas. Agora, para isso você não precisa negar e nem falhar com o mundo onde você está e com a sua condição atual. Agora, isto já vai formando uma espécie de clima no interior do indivíduo. Bem, agora vem uma coisa que a gente fica muito decepcionado de ouvir, porque acha que é uma coisa muito sem importância. E é a principal coisa para você entrar nesse caminho, que é treinar
a concentração nas pequenas coisas. Decepcionante, né? Porque a gente queria estar concentrado nas leis cósmicas. Coitados. Olha, se você não está concentrado no que está acontecendo aqui, à sua volta, se você não está concentrado nas menores coisas, se você não está concentrado onde é que você está com seu pé, se seu pé está no chão, se está no ar, onde é que está o seu pé, se você não sabe essas coisas, você não tem condições de começar isto. Então você precisa estar concentrado nas pequenas coisas. Começa aí, viu? Enquanto você não está concentrado, perfeitamente atento a todas as pequenas coisas que estão no seu raio de percepção ou no seu raio visual, você não pôs o pé ainda neste caminho. Enquanto você tem que ser lembrado de uma coisa que você tem que fazer naquele momento por um outro, o outro assume a responsabilidade kármica de ter te avisado e com isso ter formado um vínculo com você. E para onde você vai, arrasta um pouco ele. Bom, então veja que é um assunto muito delicado e que todos teriam que ter um pouco de responsabilidade diante desse assunto, para uns não comprometerem os outros, sem querer, sem ter intenção. Então, concentração nas pequenas coisas. Porque se você está concentrado nas pequenas coisas, não sucede que você deixe de fazer a coisa no momento certo. Porque você está concentrado em todas as coisas, a partir das pequenas. Não tem perigo que você deixe um copo sem lavar lá na outra sala onde você tomou água. Não tem perigo disso. Quando a gente entra numa copa e vê aquele mundo de copos dentro da pia, isso é toda a gente que ainda não pôs o pé no caminho. Estão iludidos de que conhecem leis superiores. Se conhecessem leis superiores, não tinham deixado aquele copo ali. E se aquela pia está cheia de copos, que ninguém lavou os copos, é um grupo em perigo. Bom, em primeiro lugar, treinar a concentração nas pequenas coisas, básicas e práticas. Básicas e práticas. Aqui precisa ter muito cuidado para não confundir o valor de certas palavras. Coisas práticas são aquelas coisas que fazem parte de um funcionamento e que se você não resolve naquele ponto, vai prejudicar todo o resto do funcionamento de uma coisa. Isso são coisas práticas e básicas. E seria preciso que a gente se dedicasse a ter total atenção nessas coisas práticas, sem pensar naquele momento do que temos que fazer depois. Porque se eu estou fazendo esta partilha pensando no que eu tenho que fazer hoje às 20 horas, eu estou completamente fora dessa partilha, compreende? Eu posso estar falando aqui, mas estou fora da energia, porque estou pensando no que tenho que fazer às 20 horas. Eu não tenho que estar pensando nada fora deste momento. Isto se chama estar atualizado. Não é sabendo coisas que se está atualizado. Você está atualizado quando está inteiro no momento que você está vivendo. Bom. E aqui a instrução diz que se nós não estivermos com a concentração nas pequenas coisas básicas e práticas,
Se nós não tivermos com a total atenção no que estamos fazendo, sem pensar em outras coisas naquele momento, nós não somos capazes de buscar o amor. Vê como é grave? Vê como nós vivemos um dia a dia totalmente inconscientes. Vivemos um dia a dia nas nuvens, sem querer ofender as nuvens, hein? Que vão fazer as chuvas. Mas estão nas nuvens. Então, é com tudo isso que a gente é capaz de buscar o amor, de buscar a harmonia e de buscar a beleza. Amor, harmonia e beleza são três energias que no fundo são uma só. Mas como nós temos uma mente toda cheia de quadrinhos, é preciso preencher todos os quadrinhos igualmente, então o amor, a harmonia e a beleza ocupam 3 quadrinhos da nossa mente. Mas isto é uma coisa só. E quando esses quadrinhos estiverem todos unidos, nós vamos ver que amor é a harmonia e a beleza. Bom, isso já vai resolver muitos problemas nossos que nós chamamos de problemas amorosos, né? E vai resolver também muitos problemas nossos que nós chamamos de problemas de harmonia, né? E muitos problemas nossos e de desarmonia, que é a falta de beleza. Então aí nós temos que buscar o amor, a harmonia e a beleza como uma coisa só. E se está faltando uma coisa dentro de uma dessas, a coisa não está inteira, não. A coisa não está inteira. A coisa não está inteira. Nós estaremos com atenção nestas coisas durante a nossa vida? A instrução nos pergunta. Estão concentrados nessas coisas? Se não estão concentrados nisso, diz a instrução, que nós não seremos capazes de concentrar a atenção na vontade de Deus. Veja que tudo está relacionado. E nós vivemos cavalos de batalha para fazer a vontade de Deus. E sabemos que não estamos fazendo. Mas não estamos fazendo porque não começamos com o princípio. Não começamos com o princípio. E por isso acabamos agindo de acordo com o que seria agradável a nós, com o que seria agradável aos outros. Vamos agir com o que seria agradável a um grupo. Vamos agir como seria agradável, no fundo, ao mundo dos egos, distante do mundo das almas, completamente distante do mundo das almas. E nós, que já temos uma trajetória na matéria mental também, que já deveria bastar, já deveria ser suficiente para estarmos já nos articulando com outros contatos, estamos ainda aqui, dependendo de videntes, dependendo de instruções do alto, dependentes. E sem nos lembrarmos, porque não desenvolvemos o amor, sem nos lembrarmos que enquanto um membro da hierarquia está nos falando de coisas elementares, ele está deixando de falar de coisas superiores. E não vai falar de coisa superior alguma enquanto nós tivermos que ouvir coisas elementares. Estão percebendo como é crítico esse momento? E como nós teríamos que penetrar um pouco mais o que esses instrutores estão nos dizendo?
Bom, a primeira chave, como se dizia no começo, é a transcendência. Estar no mundo sem ser do mundo. Então teríamos que providenciar estas coisas e começar o exercício de não esquecer desta meta. De estar no mundo sem ser do mundo. Não esquecer disso. Porque essa meta atrai os elementos, atrai as circunstâncias, atrai as possibilidades de você poder entrar por essa porta. Porque é chegando no umbral desta porta, e ela estando aberta, é que você vai começar a vislumbrar leis superiores, não antes. Antes de você estar naquela porta, disponível e atento, você pensa que já conhece leis superiores, mas não conhece. Você sabe mentalmente a lei superior, mas não conhece. Porque você vai conhecer só é quando você entrar naquela porta. Você passar por lado de lá. Aí é que você vai entrar na lei superior. E nós podíamos, nesse momento, na nossa etapa evolutiva, podíamos estar no mundo, não é? Já cuidando de visualizarmos leis superiores, para podermos sair desta prisão, mas com o hábito das comodidades, nós pensamos que estamos livres. E estamos tão presos que não percebemos o quanto estamos prisioneiros da comodidade. Eu sei que a mente, sendo muito analítica, apresenta 100 razões por você estar na comodidade. E são todas razões perfeitamente mentais. Mas isto tudo não é real, porque a realidade só começa depois da mente. E se você não está livre da comodidade, você nem tem chave alguma, nem chave de parafuso para sair desta situação de ilusão, por causa da comodidade. Antes de terminar, nós precisamos relembrar que quando se fala que não se deve aderir à comodidade, não se quer dizer que a gente não tenha que lançar mão de coisas que são necessárias para o nosso desenvolvimento material também. Isso, nós já sabemos disso, mas não custa lembrar. Então, quer dizer, eu não vou andar descalço por aí com o pé no cimento, porque eu não quero comodidade. A sandália, o calçado, não é só comodidade. Isto é uma defesa para o corpo físico. E não preciso continuar, já dei um exemplo e vocês já sabem, não é? Não confundir aquilo que é uma necessidade básica de um nível inferior, como é o nível material, é uma necessidade básica do nível inferior, então você tem que suprir. E nisso é incluído o vestiário, é incluído a alimentação, não é? É incluído a medicação, é incluído tudo. Tudo aquilo que você precisa ter muito cuidado para não usar nem mais e nem menos. Porque se você usar mais, essa sua carcaça fica viciada. Se você usar um pouco menos, você vai ter que usar mais tempo. Vai ficar mais na ilusão do que necessitaria ficar. De forma que é preciso estar sempre atento. Nós não sabemos o que custa para a nossa evolução superior a gente ter 30 segundos de distração. Não sabemos o que custa isso. E nem chegamos a perceber que estamos na
450 encarnações por causa disso. Bom, com isso, eu acho que a gente já cumpriu o trabalho de hoje e vamos ver como prosseguimos depois. Vamos ver se nós conseguimos nos manter na harmonia, na beleza, vamos, no amor. Então vamos. Obrigado.